Começa agora o podcast Massas. Editorial do Jornal Massas, número 666, 12 de junho de 2022. A guerra na Ucrânia e a fome. A classe operária tem seu programa de combate. É preciso aplicá-lo. Dizem os porta-vozes do imperialismo que a guerra está empurrando o mundo para a fome generalizada e resolver essa questão é uma obrigação de todos. Na realidade, não existe obrigação de todos. A burguesia é a classe responsável pela guerra e por suas consequências. E por isso mesmo, não tem como dar solução à mencionada catástrofe alimentar. O capitalismo atingiu um ponto de desenvolvimento das forças produtivas mundiais que o tornou capaz de resolver a miséria e a fome. No entanto, ocorre o contrário. Ao invés de caminhar para sua superação, as agrava. Essa contradição evidencia o caráter estrutural da miséria e da fome no capitalismo. Segundo informações, 1,6 bilhão de pessoas não se alimentam suficientemente no mundo, e deste gigantesco contingente, aproximadamente 440 milhões passam fome. A explicação dos analistas sobre o agravamento das condições de existência das massas nos últimos anos se resume à catástrofe sanitária da Covid-19 e agora a guerra na Ucrânia. Em um artigo dedicado a essa questão, a revista The Economist concluiu que Putin não deveria usar a comida como arma. Nota-se que a série de dados expostos pelo redator visa essencialmente apoiar os Estados Unidos e seus aliados europeus. Mas, se analisar o processo que levou o governo russo a intervir militarmente na Ucrânia, se verá que a responsabilidade parte do imperialismo, que anteriormente já vinha utilizando-se da OTAN para cercar a União Soviética e, em seguida, a Rússia. Evidentemente, a guerra tem impactado no preço dos combustíveis e dos alimentos, portanto, na vida da maioria oprimida. No caso dos combustíveis, são mais do que visíveis os efeitos aterradores das sanções econômicas ditadas pelos Estados Unidos à Rússia. Quanto ao preço dos alimentos, a Ucrânia e a Rússia são grandes provedores de grãos e de fertilizantes. O bloqueio do porto de Odessa e as minas espalhadas nas águas do Mar Negro, sem dúvida, reduzem as exportações ucranianas, mas parte da elevação dos preços já vinha ocorrendo desde a pandemia. A guerra tão somente comparece como um poderoso agravante. A insuficiência alimentar e a fome, que atingem milhões, sempre acompanhou o capitalismo. A própria The Economist afirma que antes de se chegar a 1,6 bilhão de famintos, o contingente perfazia 440 milhões. O salto é sensível, mas reflete apenas o agravamento da fome estrutural originada das contradições econômicas e sociais do capitalismo. Acontecimentos como o da Covid, guerra, seca e etc. expõe o caráter estrutural da miséria e fome, uma vez que ressalta o estado de barbárie do fenômeno social que parece natural. O salto de 440 milhões para 1,6 bilhão em pouco tempo é um indicador de que as contradições do capitalismo em decomposição tendem a sacrificar as massas mundiais em escala grandiosa e em ritmo incontrolável, e que a burguesia não tem como proteger os explorados diante das constantes catástrofes. Somente a classe operária e os demais trabalhadores podem tomar em suas próprias mãos a defesa de sua existência e de toda a humanidade. A regressão organizativa sofrida pelo proletariado em todo o mundo, causada pelo seu desarme ideológico e político, principalmente após a Segunda Guerra Mundial e mais recentemente desde a crise da década de 70, que culminou com a derrocada da União Soviética em 91, se faz presente na forma de crise de direção revolucionária, nas atuais condições de impulso da barbárie social.
Os explorados não têm outra via a não ser recorrer à luta de classes. O seu programa de reivindicações contra a exploração capitalista, a pobreza, a miséria e a fome, há muito elaborado pela sua vanguarda marxista, leninista e trotskista, mantém a sua vigência. Trata-se de aplicá-lo na luta contra a barbárie capitalista. Quanto à guerra, não haverá nenhuma saída progressiva, a depender do imperialismo e da própria política de opressão nacional exercida pelo governo e pela oligarquia restauracionista da Rússia. As poderosas forças produtivas mundiais podem e devem ser colocadas a serviço da eliminação da miséria e da fome. Para isso, têm de ser compatibilizadas com o fim da propriedade privada capitalista e a edificação da propriedade social dos meios de produção e distribuição. Os profundos retrocessos sofridos pelo movimento revolucionário não anularam e não anulam as condições objetivas da necessidade de retomar o caminho das revoluções proletárias. O enfrentamento à chaga da fome exige, porém, a reconstrução dos partidos leninistas. Exige a reconstrução do Partido Mundial da Revolução Socialista, a Quarta Internacional. Esse podcast é apresentado pelo Partido Operário Revolucionário, membro do Comitê de Enlace pela Reconstrução da Quarta Internacional. Para mais informações, acesse pormassas.org.